Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer o nosso vídeo sobre o tema da semana, né? O assunto dessa semana da letra B foi a bronquite, tá? Então só para esclarecer de início para vocês a diferença entre bronquite e asma. Tem muita gente que confunde isso, embora sejam duas entidades clínicas totalmente distintas, tá? A bronquite, como o nome já sugere, tudo que termina com it vem de inflamação. Então, bronquite seria a inflamação dos brônquios, geralmente, ocasionada por infecções, sejam infecções bacterianas ou virais, que são as principais causas. Os sintomas incluem geralmente a tosse produtiva, que seria a tosse com presença de catarro. A coloração, a densidade desse catarro vai depender diretamente do agente causador da bronquite. E existe também a bronquite crônica, cujo principal agente causal aí é o cigarro, tá? O tabagismo. Já a asma, ela não tem necessariamente uma relação de inflamação com infecção. Tá? A asma ela envolve o espasmo, ou seja, a obstrução das vias aéreas inferiores, e isso ocasiona dificuldade respiratória e o famoso sibilo, que é aquele chiado no peito, ocasionado então pelo estreitamento das vias respiratórias. Tá? Então são duas entidades clínicas distintas que se confundem muitas vezes pela população, mas que exigem dessa forma também tratamentos diferentes. Então quando a gente fala em bronquite, claro que quando você tem um agente infeccioso causando a bronquite, você deve obrigatoriamente tratá-lo, tá? Então, abrir mão de antibióticos, anti-inflamatórios, mas um ponto muito importante também de suporte no tratamento da bronquite é mucolítico. O que é isso? É fluidificar o muco. Isso faz com que a via aérea ela seja limpa com mais facilidade, evitando assim obstruções que podem inclusive agravar o quadro de bronquite. E pensando nesse sentido, então agentes que a gente pode utilizar de uma forma geral, lembrando sempre que isso não se trata de uma prescrição médica, se trata apenas de um vídeo informativo. Se você sofre com bronquite, você deve procurar o auxílio de um médico antes de mais nada. Okay? Então nós temos alguns ativos interessantes como a N-acetilcisteína, presente em alguns xaropes, em altas concentrações você tem um efeito mucolítico muito interessante, principalmente também para aqueles pacientes que sofrem de bronquite crônica, tá? Tabagistas e tal, você pode jogar aí 600 mg tranquilamente 2 a 3 vezes por dia de N-acetilcisteína para auxiliar na fluidificação do muco. O magnésio quelado, eu gosto muito do magnésio glicinato para esse fim. Você pode colocar aí uma dose de 150, 200 mg, 2 vezes ao dia. Lembrando que o magnésio, assim como os outros ativos que eu vou citar aqui na sequência, ele tem um potencial também vasodilatador, tá? Então, se você tem problema de controle de pressão arterial, se você faz uso de antihipertensivo, se você já tem uma pressão mais baixa, iniciando o uso do magnésio é interessante que se afira a pressão com uma maior frequência, porque pode ocorrer da pressão baixar. Assim como o Vinitrox, tá? E a arginina, que também são dois vasodilatadores. Então o magnésio glicinato, você pode usar. A arginina você pode usar em torno de 1 grama ao dia, já seria uma quantidade suficiente para grande parte das pessoas. E o Vinitrox dá para você utilizar em torno de 100, 200 miligramas no dia. Tá? Então, para bronquite, o principal é você achar o fator causal, se for uma bronquite crônica oriunda de tabagismo, parar de fumar, obviamente, e se for de origem infecciosa, tratar o agente em questão, seja um vírus ou uma bactéria, e nesse caso, abrir mão até mesmo de antibiótico terapia, tá bom?